Esta luz faz-me tão branca. Eu já sou tão branquinha e a minha luz só me faz mais branca. Meu Deus. Preciso arranjar uma luz. Olá! Já cá temos o Nero. Antes de mais, quero dar as boas-vindas a quem vai chegando por aqui. Boa noite, boa quarta-feira, boa primeira quarta-feira de outono. Para quem gosta do outono. É uma estação muito bonita. Boa noite a quem vai chegando. Vou deixando um compasso de espera para entrarem. E desde já agradeço a presença também de quem vai entrando. Hoje vou iniciar novamente as minhas conversas na minha sala de estar digital e trago um cavalheiro que é muito interessante, no bom sentido, claro. Espero que venham, que apareçam. O Nero fez questão de fazer bastante a publicidade esta conversa, portanto, estou à espera que venham e da minha parte também, claro. Que vão chegando. Estou mesmo a deixar um compasso de espera, porque eu queria conseguir apresentar o Nero às pessoas e grande parte visse, para eu não repetir esta minha introduçãozinha. É verdade, ainda não são 21 horas. É verdade. Ai, realmente esta luz faz muito branquinha, eu já sou tão branquinha. Conseguem ouvir-me bem, Caio e Nero? Espero que sim, espero que me consigam ouvir bem. Ver, espero que sim, apesar da minha palidez e desta luz, mas espero que sim. Por favor, digam se me ouvem bem. Obrigada! Olá, Caio, boa noite! Bem, parte do princípio que sim, que me ouçam bem, que me estão a ouvir bem. Portanto, ótimo, muito obrigada, Caio. Mas bom, se calhar vou fazendo a minha apresentação. A minha apresentação não. Estava distraída, peço desculpa. A apresentação do Nero. Falar aqui um bocadinho sobre quem é que vou entrevistar hoje, quem é que vou ter esta conversa informal e descontraída. Eu sou uma amadora nesta questão das conversas, apesar de já ter tido várias. Espero que sejam sempre descontraídas e, acima de tudo, são bastante construtivas para mim e para quem ouve. Faço questão de trazer pessoas de várias áreas, porque gosto imenso de aprender e gosto imenso de conversar, portanto acho que se une o útil ao agradável. 2. Bem, de qualquer maneira, a gravação desta conversa vai ficar disponível no meu perfil e depois passarei, se conseguir, porque eu e as tecnologias não somos muito amigas, passarei depois a live, a gravação ao Nero, que ele já me explicou mais ou menos como é que funciona, mas depois tenho de ver isso com mais calma. E vou começar então por apresentar o Nero. Nero, pseudónimo de Roberto Simões, nasceu no Algarve a 22 de setembro de 1987. Estudou Língua e Literatura Portuguesa na Universidade de Lisboa e também Pedagogia na Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é professor de Português e Literatura. Desde criança sempre gostou de escrever e aos 15 anos começou a desenvolver uma história que levou 18 anos a amadurecer. Resultado do seu primeiro livro, Oceano, o Reino das Águas, lançado em 2021, que mistura epopeia clássica com fantasia. Em 2023 publicou Telúria, uma obra poética com referência à sua vida e que faz parte de uma trilogia com o segundo volume previsto para 2025. Nero é uma pessoa reservada de que aprecia a tranquilidade da sua casa, rodeado pela natureza e pelos seus livros. E temos também isto em comum. Nero, se quiser fazer o favor de entrar agora, eu agradecia. E também todos aqueles que estão ansiosos por ouvi-lo. Ok, muito obrigada. Oi, neste caso não é o Nero. Ok. Sim, agora sim. Eu acho que aceitei. Supostamente eu aceitei. Olá, Ana! Ainda bem que vieste. Supostamente eu aceitei.
Ai, estes inícios são sempre tão complicados. Eu estou a aceitar, a sério que estou. Estou a aceitar. Transmitir em direto com o Nero, ok. Eu estou a carregar em aceitar, mas não estou a conseguir aceitar. Ah, agora Ah, sim. Olá, boa noite. Estava isto demorou um difícil. bocadinho, boa noite. Isto demorou um Boa noite. bocadinho, mas já chegou. Ainda bem, porque de facto eu estava a ficar preocupada, porque, meu Deus, estes inícios são sempre tão complicados de aceitar e não aceitar. Boa Como está, noite, Ana? Ana. Boa Obrigado noite. pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos os que estão aí desse lado e os que se vão juntar a partir de agora. Então deixa-me explicar-te. Ah, estas coisas Estou do preocupada. Instagram, como tu, não tens razões para te preocupar. Como tu tens uma conta fechada e a minha conta é Não, aberta, aqueles que me seguem só sabem do direto, só não, aparece a janelinha lá a dizer direto, agora quando eu entrei. eu peço imensa desculpa porque eu que me esqueci, eu até costumo, tenho por hábito abrir o perfil, pelo menos no dia das lives, precisamente para não acontecer estas coisas. Mas bom, hoje passou-me, mas acho que já está tudo bem, acho que estão a conseguir ver, espero eu. Boa noite a quem vai chegando. Está tudo certo. E agora a malta vai se juntando e os que não virem direto vêm depois, já sabes como é que é. É Claro sempre. que sim, claro que sim. É o bom das novas tecnologias, ficar tudo gravado, o poder voltar para trás. Olha, a luz fica-te bem. Eu acho, eu já sou muito branquinha, mas esta luz também não me favorece nada, porque eu estou muito pálida aqui com esta luz. Mas bom, é assim, é o que tenho de momento. Em breve depois vou tentar modificar aqui um bocadinho o ambiente. É a primeira vez que estou neste espaço, portanto tudo é novo hoje. As Hoje tudo é madeiras, novo. as madeiras dão sempre um ar confortável. É um sótão bastante confortável, posso dizer que sim. Mas bom, Importa vou tentar. dizer, importa dizer que tu me pediste uma coisa descontraída, portanto isto não vai ser uma entrevista, vamos estar aqui mais Não. descontraídamente à conversa e hoje apanhas num dia, não sei, acho que estou um bocadinho cansado porque acordei cedíssimo e eu quando estou cansado sou um perigo porque fico um bocadinho mais desbocado. Vou tentar controlar. Geralmente as pessoas gostam, mas eu fico um perigo. Não, claro que sim, é sempre bom e eu costumo dizer, eu acho que as conversas descontraídas acabam por trazer até muito mais coisas, muito mais conteúdo, porque não se está à espera, não há nada estritamente guionado e preparado e eu acho que esta espontaneidade também traz muita informação e também traz muitas coisas boas. Acredito que sim. Portanto, pelo menos a experiência que eu tenho é isso. Eu gosto sempre de pôr as pessoas à vontade e para ser uma conversa descontraída. Eu costumo chamar aqui ao meu Instagram a minha sala de estar digital e quando chamo as pessoas para a minha sala de estar é precisamente para estarem descontraídas e não num ambiente formal. Portanto, tenho a certeza que vai correr tudo bem. Estou à vontade. Nero, vou começar por fazer uma pergunta para quem não te acompanha e não acompanha o teu perfil. Quando é que descobriste este gosto pela escrita e o que é que te motivou a desenvolver a obra Oceano, o Reino das Águas? E ainda para mais, ao longo de 18 anos. Sim. Hum, é muita incompetência da minha parte, de facto, Ou para, não? Não. para demorar tanto tempo. Isto da escrita, isto da escrita foi aparecendo aos poucos, não é? Hum, muito resumidamente, hum, eu não tinha muitos livros em casa, nem nasci numa família que tivesse hábitos de leitura. Hum, e portanto, agora, tive uma infância em que tive muito espaço para brincar. E eu que sempre tive uma criatividade considerável, adorava inventar brincadeiras, inventar coisas e passava horas a brincar sozinho, se fosse preciso, a inventar histórias com os meus bonecos. Eu penso que o contacto um, não nasceu primeiro com a literatura, mas terá nascido com a criatividade e com as histórias. Só depois, mais tarde, com a escola, claro, é que aos poucos veio a escrita. E eu, como era um miúdo muito tímido,
Agora já me passou assim um bocadinho mais a timidez. Pelo menos aparentemente. Ninguém acredita que eu sou uma pessoa tímida. Portanto, também pronto, digo já isto assim, não vale a pena estar a enganar ninguém. Mas de facto, mudei, é claro que mudei muito com os anos e fiz um trabalho para desenvolver essa timidez. Mas eu era muito tímido. E a escrita, quando surgiu, começou por ser uma forma de eu expor o que ia cá dentro. Como não conseguia mostrar às pessoas, através da escrita, eu conseguia isso de alguma forma. E se calhar, sei lá, no meu sétimo ano, devia ter 12 anos. A escrita veio antes, mas aos 12 anos foi quando eu comecei a escrever. Não era bem um diário, mas era uma espécie, sei lá, de escrever como é que foi a minha infância desde que nasci. Um bocado de escrever a minha história, percebes? Um, e aquilo foi um bocado terapêutico para mim. Ao mesmo tempo que me fui conhecendo melhor com aquela idade, fui desenvolvendo o hábito pela escrita através daquele processo. De qualquer das formas, desde o quinto ano, mais ou menos, que já escrevia histórias. Eu conto sempre isto. Eu escrevia pequenas histórias para entregar aos professores de português para eles lerem. Provavelmente eles até tinham desafiado nós a escrevermos coisas. Só que eu escrevia as histórias, cortava tudo em forma de livro, editava, fazia logo a edição, a capa, a paginação, tratava tudo e enviava. Tinha livros com as várias capas. E na casa dos meus pais isso ainda deve existir. O processo por inteiro, muito interessante. Pois, se calhar é por isso que muitas das minhas opções atuais não destoam muito desse início na infância. Nomeadamente a preocupação com a capa e depois com a paginação dos próprios livros. Gosto de seguir esse processo todo bem de perto. E ao longo do básico, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, fui fazendo sempre o mesmo processo. Portanto, a professora de português daquele ano tinha que gramar religiosamente com os meus livrinhos. Até que cheguei ao secundário. E com o secundário... o secundário foi mais ou menos naquela altura em que no cinema explodia O Senhor dos Anéis, e nós mesmo na disciplina de português tínhamos contacto com as cantigas medievais e com as histórias de cavaleiros e víamos filmes dessa altura. Eu sempre gostei muito de filmes com cavalos e filmes de época e coisas assim. Sei que esse é um gosto partilhado entre nós dois. É mesmo, é mesmo. Falar de cavalos terás muito por dizer. Eu houve uma altura que até queria ter cavalos quando fosse grande, mas depois quando percebi o trabalho que dá e o dinheiro que é preciso e a despesa, esquece lá isso. De facto, o mundo equestre tem essa desvantagem, que é o cavalo não é um animal de fácil manutenção. Tendo em conta que o dispêndio é muito grande. Não se pode comparar a um cão ou a um gato, porque é diferente. Mas que é uma ligação muito mágica, isso é. Mas aceitam-se convites para passeios a cavalo. Portanto, estou-me a fazer de convidado à cara podre. Se um dia tiveres assim uma ideia maluca de, sei lá, de fazer uma conversa em direto no meio de uma cavalariça, conta comigo. Certo. Fica aqui registado. E para quem acabou de entrar agora, a Ana tinha pedido uma conversa mais descontraída, isto não é propriamente uma entrevista, portanto, falar de cavalos a meio da conversa. Enfim. Estamos a chegar ao outono, naquela altura acolhedora do ano. Eu tenho aqui duas velinhas, por acaso não tenho aqui uma lareira, mas acho que faz parte. O objetivo é ser uma conversa acolhedora e descontraída. Com O Senhor dos Anéis, o mergulho na fantasia fez-se de uma forma muito imersiva. Eu via os filmes vezes e vezes e vezes sem conta. Depois comecei a explorar outros livros de fantasia, histórias de fantasia. Era a berra. Estava tudo na berra, tudo o que era fantasia naquela época. Estamos em 2001, 2002, 2003, mais ou menos. E mais uma vez, não foi a literatura que me levou para as histórias, foi se calhar o cinema que me levou para a literatura. Ou as coisas foram acontecendo em simultâneo, mas teve muito peso isso. E então eu comecei a escrever uma história de fantasia com 15 anos. Estava no secundário, que ia mostrando à professora de português da altura, capítulo a capítulo, como é que a história ia evoluindo. Essa história já tinha nome, chamava-se Oceano no Reino das Águas. Não seria um poema, mas portanto seria uma fantasia épica, não é?
Depois, quando cheguei à faculdade, quando cheguei à nossa faculdade de letras, um, eu tive uma das primeiras aulas que eu tive com a saudosa professora Teresa Amado, uma aula de introdução à literatura. Lembro-me perfeitamente da sala, do ambiente, e ela falava que na poesia as palavras ganhavam uma importância quase que maior, porque nenhuma palavra podia estar ao acaso. E eu aos poucos fui ganhando uma percepção, uma consciência da literatura, se calhar maior ou mais séria do que tinha até à altura. De facto, essa doença, como eu costumo chamar muitas vezes, de pensar os poemas e aquilo que se escreve palavra a palavra, pode acabar por bloquear-nos imenso. E eu, de um dia para o outro, aquilo que até tolerava na minha escrita, comecei a não tolerar e achar inaceitável porque nunca estava perfeito. Ou pelo menos não me satisfazia de forma alguma. E ficou aquela ideia muito querida àquela idade, que é de querer escrever qualquer coisa perfeita, que é impossível, naturalmente, e nunca estava contente com nada. Isso levou-me a um bloqueio de alguns anos, o que atrasou o processo de escrita do livro. Foi na altura em que eu tive mais contato com a cultura clássica, sabes o que é a Faculdade de Letras, adorei sei lá, ter cultura clássica, estudar desde do Ovídio, do Homero, aquelas epopeias todas, e de repente eu comecei a perceber, bem, mas a forma é o poema, mas isto são histórias de fantasia, completamente. Ah, então isso a minha história de fantasia virasse um poema, virasse uma epopeia. Será que é possível? Será que eu conseguia? E foi nessa altura que eu comecei a reescrever tudo para transformar aquilo num poema. É claro que o poema que se fez é uma coisa muito híbrida, assumidamente híbrida em muitos momentos. Brinco mesmo com os limites da prosa e os limites da poesia em muitos pontos. E quando regressei ao Algarve, 10, não foi 10 anos, foi mais 12 anos, ou o que foi, depois da faculdade, porque eu sou do Algarve, mudei para Lisboa para estudar na faculdade e depois voltei ao Algarve. Magicamente o desbloqueio com a escrita desfez-se. Não sei se pelo mesmo ar, se pela mesma luz, se pela mesma comida, não sei. Foi qualquer coisa assim, não sei, especial. Desbloqueou-se, voltei ao poema e decidi-me a concluir o poema fez. Ao todo foram esses 18 anos de trabalho naquilo. De facto, são 18 anos sempre investidos na mesma obra. Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ler. Infelizmente, mas terei em breve, espero eu. Mas sim, a ideia que transmite é que de facto é uma obra muito pensada e só tenho ouvido boas críticas, portanto, ainda mais curiosidade tenho em conhecer, de facto. E é muito interessante porque não existem. Não existe um tempo, não é, estipulado para a criação de uma obra. Essa também é a magia do processo criativo e do processo de escrever, acho eu. Não escrevo unicamente para mim, mas digo eu para quem tem esse processo, não é? De uma escrita um bocadinho mais pensada e mais intuitiva, mais formal, talvez. Sim. Sabes que, sobretudo, entre quem começa a publicar, há muitas vezes o pudor de se assumirem poetas ou de se assumirem escritores. No meu caso, é estranho falar nisto porque eu, sem nunca ter publicado, sempre me senti poeta ou escritor. Se calhar pela relação de tantos anos e de tanto trabalho com aquilo que escrevia. Mas durante esses anos eu nunca pensei em escrever outra coisa, nunca pensei em outros livros. Estava completamente dedicado àquilo. Eu às tantas chamava aquilo de monstro. Foi isto que nasceu. Portanto, a capa, aliás, acaba por ser uma A capa é invocação, de certa linda, é forma. linda. Sim, eu acabo por convocar aqui leitores do Tolkien, necessariamente, não é? Há uma linguagem comum, e isso foi propositado porque O Senhor dos Anéis foi também a origem de muitas das histórias de fantasia que se fizeram naquela altura. Mas depois, quando se entra cá dentro, isto, acredito pela forma que o poema ganha, faz lembrar os clássicos que nós estudamos na Faculdade de Letras e que se calhar muita gente
não leu, mas eu desafio mesmo quem gosta de fantasia a tornar aos clássicos, ou a ir buscar os clássicos e a lê-los e a descobri-los ou a redescobri-los, porque temos histórias que são o berço da fantasia moderna, não é? De facto, acho que estão reunidos todos os ingredientes para quem ainda não leu, ler, porque desde a capa, aquilo que temos falado da obra em si, eu acho que há todos os motivos e mais alguns para ler esta obra do Nero. Clássicos, exatamente, Ana. Os clássicos têm um lugar muito especial no meu coração. Eu sou muito clássica na minha leitura e, portanto, compreendo perfeitamente. E até a inspiração do Senhor dos Anéis é perfeitamente compreensível para quem viveu essa onda, não é? Essa fase que ainda hoje inspira. Eu acho, e aliás, são filmes, eu ainda não tive. Estupidamente ainda não li os livros, só vi os filmes, mas tenho muita vontade de ler mesmo para tirar para ter o outro lado da obra em si. Portanto, eu tenho a parte cinematográfica, mas falta-me depois também a parte real do livro. É verdade, mas eu por acaso tenho sempre o hábito, e acho que grande parte das pessoas que lê também, ler primeiro os livros e depois ver os filmes. Eu acho que assim é que faz sentido. Mas desta vez fiz ao contrário. Vamos ver se eu depois consigo corrigir esta minha falha. E Telúria tem referências autobiográficas. Não é, Nero? Sim, é verdade. Se eu nunca tinha pensado escrever outro livro a seguir ao Oceano, o Reino das Águas, eu acho que o processo de escrita, sobretudo nos últimos meses, foi tão intenso, tão intenso, tão intenso, que ao mesmo tempo que eu, por um lado, acabei esgotadíssimo, por outro lado, tinha quase a compulsão de escrever, porque o hábito estava muito enraizado, assim, de repente. E passado um mês, voltei à cadeira, voltei à secretária e começaram a nascer poemas. Quanto tempo passou, mais ou menos, desde o término do Oceano para esta nova obra, a Terá Telúria? sido um mês ou dois, no A máximo. sério? No máximo, sim. Sim. Uma Agora, onda de inspiração mesmo. eu acabei o Oceano a 5 de julho de 2020 e no final de agosto já estava a escrever a Telúria. Sim. E há quase como que uma ponte, de certa forma, para quem ler percebe, entre o final do Oceano e o início da Telúria. Eu no Oceano tive aqueles anos todos a escrever uma história que se passa o tempo todo debaixo d'água. E a minha obsessão com o léxico vai a um ponto em que eu não posso usar palavras que não possam ser usadas naquele universo debaixo d'água. Isso limita-me muito. É claro que não conseguia 100%. A etimologia às vezes escapa-me para sítios e para origens de palavras que eu não consigo controlar, ou então não conseguiria escrever nada de tudo. Mas é um léxico que acaba por ser limitado, ainda assim. Soube muito bem vir à superfície e usar muitas outras palavras que não pude usar durante tantos anos. De outra maneira. Mas é mesmo, o Telúria é mesmo uma forma de respirar. E quem ler o Telúria vai sentir que há um caminho que se faz. O Telúria, aliás, inicia aquilo que eu designei como uma trilogia informal, mas que é a trilogia do espírito. O Telúria faz um caminho espiritual, de certa forma, de apaziguamento. E depois da guerra, que é não só ler como escrever o Oceano no Reino das Águas, pelas personagens, pelas proporções que a própria história ganha, o Telúria é de outra leveza. É muito mais leve. Não quer dizer que não seja intenso. Eu sou uma pessoa muito intensa e naquilo que escrevo sou inevitavelmente muito intenso. Mas também pode haver intensidade na leveza. E é nestes contrastes que este livro se escreve muito. É difícil perceber, talvez. Lá está, eu acho que depois cada pessoa tem a sua interpretação quando lê os livros. Nós temos tido aqui, por acaso não tenho feito essa referência, mas temos aqui muitas pessoas a elogiar as obras do Nero, a fazer referências também ao filme Avatar. Presumo que seja isso. Houve alguém que comentou, não consigo ver agora quem, mas que fez também essa referência.
isto remetendo agora um bocadinho também para o oceano, a questão da epopeia. É muito interessante mesmo. Ah, Oh, Nero, consegues ouvir-me? sim, consigo ouvir. Em Eu peço relação. desculpa se tenho aqui alguns cortes. A internet aqui nas aldeias, isto é péssimo. Também não estou num sítio muito povoado. Um, Em relação ao Avatar, o Avatar entre o de 2009, o primeiro, e o segundo, já se sabia que o segundo filme seria sobre, ou passar-se em grande parte sobre no fundo do mar, em Pandora. Um, e eu durante muito tempo tive essa preocupação que é, bem, eu adoraria terminar o livro antes que lançassem o Avatar, que é para depois não dizerem que as criações que eu faço para aqui que são, que são influência do Avatar. Lancei o Oceano primeiro do que o Avatar, gente. Só não consegui antes do Aquaman, mas pronto, já havia banda desenhada também. E havia a Pequena Sereia. Aliás, essa comparação é muito curiosa. Já chegaram a comparar o oceano com a Pequena Sereia e dizer que o oceano. Porque as pessoas tendem a definir as coisas com base nas referências que têm. Todos nós fazemos isso. Mas eu nessa forma de definir o oceano até me revejo de alguma forma. O oceano, o reino das águas, é quase como se fosse a Pequena Sereia, mas em modo Senhor dos Anéis. Revejo-me de certa forma nisso. Uh, Como eu te dizia, eu vejo na alta fantasia muitas das características da epopeia clássica, não é? Dos poemas homéricos, por exemplo, da Odisseia, claro, da Ilíada, no que toca à refrega propriamente dita, ao confronto, ao sangue. E então o oceano quase que cruza muitas referências, desde da cosmogonia, da origem do mundo, começa mesmo aí, e depois às outras variantes. E depois fez o regresso à superfície, não é? Fez o regresso à superfície com Telúria. Sim, o Telúria tem referências autobiográficas, definitivamente. Há poemas, inclusive, que são dedicados a familiares meus. Um, mas o Telúria faz um movimento entre o campo e a cidade. Eu voltei ao campo, vivo no campo, e foi no campo que consegui acabar o Oceano no Reino das Águas. O Telúria nasce também em tempo pandémico, em que estávamos todos enclausurados, e eu, com sorte por viver no campo, podia passar os meus dias pelos campos afora, com os meus cães, a contemplar a natureza. Estávamos todos mais contemplativos e meditativos por essa altura. Também mais negros, se calhar menos otimistas, de alguma forma. E foi através da contemplação da natureza e de viver essa experiência de perto, novamente, como ter reencontrado a natureza da minha infância, o campo, que eu de alguma forma pude encontrar alguma luz para os meus dias, e o Telúria deixa refletir isso, de certeza. De facto, a sua vida naturalmente teve bastante influência e peço desculpa estar a tratá-lo por você, porque eu não consigo ao início Eu ia tratar as dizer pessoas de isso. outra forma. Eu ia dizer isso, Não, mas tu vais-me continuar a tratar por você. eu vou tentar, a sério que eu vou tentar tratar por tu, mas não é fácil e é mesmo um hábito meu. Eu compreendo isso, eu sou igual. E ao início fico sempre assim um bocadinho constrangida porque são pessoas com quem eu não tenho, não privo tanto, portanto Não há faz necessidade. parte. Não há Faz parte. necessidade. Podes-me tratar por tu à vontade. Faz favor. Muito obrigada, muito obrigada. Falando aqui agora também um bocadinho do projeto Setembro Poético. Ora bem, então, isto nasceu o ano passado, na verdade. Aqui o idiota lembrou-se. Era giro dedicar um mês à poesia. Porque eu acabo por ter tantos seguidores de poesia, não é? E às vezes há uma coisa que me custa, que é quase moda falar mal das redes sociais. E querem proibir os telemóveis na escola, e os telemóveis são cancro. E só veem coisas negativas nos telemóveis e na internet e nas redes sociais. E cansa-me porque essa conversa já dura há tanto tempo. Eu não quero aqui discutir, claro, os telemóveis nas escolas, porque acho que não é o sítio certo. Mas ainda assim,
eu acho que o papel da escola é também educar os jovens e as crianças a lidar com as coisas que fazem parte da sociedade e que de alguma forma fazem parte de nós, querendo ou não. E numa altura em que se fala da necessidade de trazer a literacia financeira à escola, porque as pessoas saem da escola sem saber abrir uma conta bancária, por exemplo, ou sem saber gerir o dinheiro, e mais ou menos as pessoas reconhecem que é importante também falar disso na escola, faz-me confusão que queiram de repente tirar os telemóveis da escola como se não fizessem parte da vida no dia a dia e como se não fosse, como se os telemóveis também não tivessem vantagens e pudessem ser usados ao serviço da escola. Pronto, isto é um assunto. Mas as redes sociais, de forma geral, escola à parte, também têm coisas boas. Eu sei que o ser humano é muito tóxico, é capaz das coisas mais terríveis, mas nós também somos capazes de coisas boas. E também as redes sociais podem ser boas se nós as usarmos para conversas destas, para nos unirmos, para nos ligarmos, para partilharmos coisas, para nos conectarmos uns aos outros. No meio literário, como em muitos outros, há muita falta de ligação e conexão entre poetas, entre leitores uns dos outros, quase que há quase, não sei, Acho às vezes parece que que há é um espírito competição. muito competitivo. Era isso que eu ia perguntar. Às vezes faz-me Acho que há impressão, assim tanta competição. mas isso é tão pequenino. Eu acho que isso é pensar pequenino. Os leitores daquele e os leitores do outro e não sei o quê. Acho que temos todos a ganhar com partilhar a poesia uns dos outros, os leitores uns dos outros, poetas falarem entre si, conversarem uns com os outros, lerem-se, valorizarem os outros, valorizarem o que se faz. Enfim. E então a ideia do poético diz isto. Não, não, e ia reforçar isso, porque não faz sentido haver fações, não é? No mundo da leitura, porque todos temos gostos variadíssimos. Eu, por exemplo, tanto posso ler um livro sobre equitação, sobre cavalos, como posso estar a ler uma poesia, como posso estar a ler uma prosa clássica, menos clássica, mais ficcional, menos ficcional. Portanto, categorizar, não é? Até o próprio público não faz muito sentido. Poderá não fazer sentido, mas as fações, como os preconceitos, fazem parte da nossa natureza, não é? E são inevitáveis. Mas a mim custa muito ver que pessoas que leem têm tantos preconceitos em relação a tanta coisa. Têm preconceitos em relação a reality shows, têm preconceitos em relação a redes sociais. Quer dizer, há uma, como se a cultura só fosse o que é erudito e tudo aquilo que pode trazer alguma visibilidade e até vantagens para poetas, para a poesia, para os escritores, fosse uma coisa má. É claro que tem desvantagens, é claro que tem coisas más, mas também pode ser usado num bom sentido. E se fizermos projetos em que as redes sociais são usadas num bom sentido, para todos tirarmos proveito disto, eu acho que temos todos a ganhar. A ideia do poético foi isso. Começou por ser um fevereiro poético, em 2023. Este ano fez-se ainda com maior proporção, felizmente, com maior adesão, o setembro poético. E convidei poetas para estar à conversa comigo. Cada conversa, não sei se tiveste a oportunidade de assistir, mas cada conversa para mim foi avassaladora. Eu ainda por cima, como as aulas começavam em meados de setembro, despachei as 4 entrevistas todas na primeira semana de setembro, que era para depois ficar descansado. Mas consequência, eu nem tinha pensado nisso. É claro que aquilo exige muita preparação. Eu leio os livros deles todos, estudo aquilo, releio, faço notas, preparo os guiões das entrevistas, etc, etc. Mas uma conversa de grande fogo, uma noite atrás de outra noite, bem, eu quase mal me recompunha de uma conversa para a outra. Foi muito intenso. Foram conversas extraordinárias que eu convido toda a gente que está a assistir, se ainda não assistiu, a ir ao meu perfil e a rever as entrevistas. Tivemos excelentes convidados e excelentes conversas. Enfim. E o poético tem sido isto. Agora tem sido muita partilha de toda a gente. Pessoas que nunca escreveram poesia, que estão a escrever poesia, que estão a partilhar os primeiros poemas, pessoas que já leem mais poesia a partilhar gostos de anos, outras descobertas recentes. E acaba por ser um espaço plural de grande diversidade, através da hashtag Setembro Poético. Podem ir sempre consultando as partilhas todas, as publicações todas. Eu lá tento fazer algumas partilhas nas minhas histórias dos destaques do dia. Nem sempre consigo ver todas a tempo, mas tento. Já agora, estamos a falar nisto, deixa-me só dizer uma coisa. Estou a falar muito. Oh, Jesus. Não, não.
Força. Eu vou dizer isto porque já sei que houve um poeta ou outro que ficou assim melindrado porque eu não o convidei. Mais uma vez, vamos lá ver uma coisa. Eu tenho vida, não é? Não me pagam para fazer temas poéticos e para fazer entrevistas e tenho uma vida para viver. Naturalmente, eu recebo toda a gente e convido toda a gente com muito gosto e terei gosto em convidar para próximas edições, mas eu não consigo entrevistar toda a gente com a qualidade que eu acho que as pessoas merecem. Não posso convidar toda a gente, vou convidando aos poucos. Não se sintam melindrados por não os ter convidado já. Convidei-uns o ano passado, convidei outros agora, para o ano hei de convidar outros, não se sintam mal por isso. Pronto, cada um faz o que pode. Exato, do que está humanamente ao nosso alcance. Eu ia perguntar, mesmo nesta questão, desta onda da poesia, como é que tu achas que está a poesia em Portugal? Lê-se muita poesia? Os jovens leem muita poesia? Já teve tempos melhores? Está bem melhor? Está mais saudável? Lembra-me lá, os jovens são jovens até que idade? Hoje em dia não sei, não sei, tenho uma certa dificuldade em definir. É que mediante a faixa etária, eu assim ainda digo. Ora, em tempo de escola, até ao secundário, leio a poesia na escola, como é evidente. E mesmo assim é complicado. Mas olha que há alunos extraordinários. Eu estou a dar este ano aulas ao oitavo ano e tenho um miúdo que já leu os Maias, mas que diz que prefere o ensaio sobre a cegueira, que o fiz produzir um texto no outro dia e que usou uma mesóclise na primeira linha e que usou a palavra mendácia no texto. Uau! Portanto, não vamos, Extraordinário! não vamos generalizar, não é? Sim. Vai-se lendo também alguma coisa antes, fora da escola, na escola, é claro, na escola é claro, mas fora da escola também. E só, não é só, eu ia dizer, só lendo poesia é que se justifica que haja tantos jovens poetas. Mas nós sabemos que eles às vezes não leem muito, não é? E por isso é que escrevem como escrevem. Mas existem alguns, mas vão escrevendo. Hoje escrevemos sempre pior do que vamos escrever amanhã. Creio eu, à partida. À partida. Isto não é para desincentivar ninguém. Eu, Exatamente. eu escrevo amanhã melhor do que escrevo hoje. Isto é tudo um caminho, isto é tudo um processo. Ninguém nasce ensinado. É bom sublinhar isto, porque pode haver muitos jovens e menos jovens, tanto faz, que tenham medo da escrita e do processo de escrita e da qualidade que possam ter ou não. Eu acho que o importante sempre, e vais contrapor ou não, é começar, não é? A questão é começar sempre, sem grandes medos de. Porque nós nunca, a nosso ver, nunca teremos a qualidade necessária, não é? E mesmo até atingir uma maturidade literária que nos permita, talvez, expor, o processo pode ser longo, não é? E não vale a pena desistir enquanto se está nesse processo e escrever, acima de tudo, escrever e ler, claro, como é óbvio. Eu acho que o medo ligado à dificuldade em expor aquilo que escrevemos, na generalidade dos casos, será legítimo e reflete alguma responsabilidade e seriedade com aquilo que essa pessoa faz. Não é? Acho mesmo que durante alguns anos devemos privar-nos de publicar ou de ser tão imediatistas e de, sei lá, eu podia ter lançado o Oceano, o Reino das Águas aos 15, 16, 17 anos, se calhar. Se calhar lançar o primeiro volume, depois talvez lançasse o segundo. Mas hoje envergonhar-me-ia certamente daquilo que tinha escrito, percebes? Acho que deve haver algum pudor e algum medo e que isso é legítimo. É preciso responsabilidade. Mas também acredito que chega a um ponto que expor é um passo importante para nós percebermos até que ponto é que a nossa identidade se confunde efetivamente com a escrita e com a vida na escrita. E esse passo pode ser definitivo no sentido de escrevermos mais e escrevermos melhor. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, lancei o Telúria o ano passado. Daqui a poucos meses vou lançar o terceiro livro. Tenho outros livros escritos. E todos estes livros só surgiram da forma como surgiram, tenho a certeza, porque em 2021 eu decidi finalmente publicar o Oceano. Eu tinha uma necessidade de publicar finalmente, porque senão já não estava a ser eu. Eu sentia-me escritor porque trabalhava há tantos anos naquilo, mas como não publicava e ninguém sabia que eu fazia aquilo,
eu estava impossibilitado de ser eu próprio, estás a perceber? Havia essa E necessidade imperiosa de publicar. como é que tu defines a maturidade literária? Ou seja, quando é que percebeste que de facto isso era, a publicação era o passo natural e que já tinha a qualidade necessária que tu sentias que estava, portanto, no ponto para ser publicado? Primeiro, quando, Eu acho que isso também pode ajudar quem escreve ou quem tenciona publicar eventualmente. talvez tenha percebido muito tarde, mas percebi que não posso ser perfeito. E que o livro não tem de ser perfeito para ser publicado. O que é isso de um livro perfeito? E, e se eu procurar a perfeição em todas as coisas e deixar de viver às tantas, à espera do dia em que vai estar tudo perfeito, iluminado por Deus ou pelos deuses, quer dizer, eu não vivo. Eu estava com 33 anos, ou 32, ou já não me recordo, e estava na altura de dar um passo em frente. Foram 18 anos a reescrever. A escrever, a reescrever, a reescrever. Às tantas eu tive de me render. Tive de ter vergonha na cara. Não é? Quer dizer, então, mas eu estou há 18 anos a escrever isto e nunca mais publico. Chega uma altura que tenho de me atirar para a frente. E acho que toda a gente que publica ou que tem um projeto qualquer, mesmo que não tenha a ver com a escrita, percebe que chega a um ponto em que nós temos de dar um passo em frente e seja o que os deuses quiserem. Não é? Sim, claro, é importante perceber, conseguir ter essa consciência de quando é que se dá esse passo. E ao início, acho que para quem se inicia na escrita é sempre, é sempre complicado conseguir definir Uhum. qual é o tempo certo, não é? Porque, por exemplo, no teu caso, tu levaste de 18 anos a escrever o teu livro e está tudo bem. Como há pessoas que se calhar sentem esse passo natural da publicação com muito menos tempo, às vezes de escrita, e varia muito também não é? De quem escreve. Sim, claro. O Oceano no Reino das Águas é um livro muito específico. Um, não só porque é um poema épico e é fantasia ao mesmo tempo, mas porque tem muitas personagens. Por ser alta fantasia, é a criação do mundo completamente, a sociedade, os costumes, as roupas, os materiais. Não chega à profundidade linguística de um Tolkien. Estou a criar um livro e não um universo. Mas é um universo com profundidade. Quando chega ao fim, há muitas pontas para unir. Não é um livro de poemas, não é um poemário, não é? É um poema só com muitas pontas para atar. É complicado terminar. Naturalmente, quem escrever livros mais pequenos ou menos ambiciosos desse ponto de vista estrutural ou simbólico, talvez tenha mais que ver com a qualidade da escrita. Agora, a qualidade de escrita varia de pessoa para pessoa, não é? Varia de acordo com a maturidade enquanto leitor, não é? Muito de acordo com a maturidade enquanto leitor. Mas às tantas, quando já voltou ao livro que se escreveu várias vezes, quando já se reescreveu aquilo vezes sem conta, e quando já se começa a correr o risco de a próxima reescrita assassinar a, a natureza original daquele livro, aí já estamos, se calhar, num processo mais destrutivo, não é? E se calhar está na hora de vamos lá ver o que é que nós queremos disto, não é? Em relação até à questão da alta fantasia, a tua inspiração principal foi sempre O Senhor dos Anéis ou houve outras obras que te inspirassem? Falámos aqui muito, eu estou a dizer isto porque falámos muito aqui do Senhor dos Anéis e faz todo sentido. Mas se houve também outra obra ou outras? Sim, sim. Tens o conto da Pequena Sereia, claro, inevitavelmente. Tens outros filmes épicos e outras histórias épicas. Sabes que o livro, dizem-me, às tantas torna-se muito cinematográfico pela forma como eu descrevo a ação. E se, à partida, o livro é difícil de entranhar por causa da linguagem, que é mais arcaica, ou pelo menos tem esse efeito, e há quem estranhe, uma vez entranhado,
depois a forma como a ação se vai desenvolvendo é tudo muito cinematográfico. Portanto, há muita influência do cinema. Mas depois há a influência dos mitos clássicos. Inevitavelmente, os gigantes deste e daquele, não é? As criaturas deste e daquele. São os mitos que são sempre reescritos e reescritos uma e outra vez, nem sempre conscientemente, não é? Eu não pego num mito e digo agora vou reescrever isto passado debaixo d'água. Não é assim que as coisas funcionam. Mas quando as tuas leituras são muito dentro desse universo, inevitavelmente as coisas vão se reescrevendo. E é assim também que os mitos vão sobrevivendo, vão se reescrevendo livro atrás de livro. Não é? Neste caso, tiveste muito pouco tempo entre a escrita de um e a escrita de outro. Um, tens essa noção de que de facto tens esta inspiração quase sempre à flor da pele e escreves? Ou também tens momentos em que não consegues de todo escrever uma linha, portanto, pensar numa próxima obra? Sim. Eu não tenho propriamente muitos momentos em que me sento na cadeira em frente ao ecrã. Eu não escrevo no papel, eu escrevo no ecrã, sempre escrevi no ecrã. Não tenho muitos momentos em que fico em frente ao ecrã em branco, com o cursor a pescar, ou seja o que for, e que não escrevo. Não tenho. Porque se eu não sinto a pulsão para escrever, simplesmente não vou escrever. E acontece muito. Eu há meses e meses que não escrevo. Pode acontecer períodos de meses que não escrevo. E está tudo bem. A minha vida não tem de ser só escrita. Mal seria. Porque se eu não viver, vou escrever sobre o quê? Isto para mim é uma máxima maior. É claro que há de haver quem passa a vida com a cabeça enfiada nos livros e quem me conhece deve estar a estranhar esta conversa porque eu de facto passo a vida com a cabeça enfiada nos livros. Mas não só. As pessoas não sabem de outros lados da minha vida que eu também vivo e que é muito necessário. Eu passo meses às vezes sem escrever. E isto, no meu caso, só falo por mim e é a minha situação, é isso que me permite. Depois, quando me sento finalmente na cadeira, tenho novas ideias ou tenho a cabeça fresca o suficiente para tomar novos caminhos, adotar sons que ouço interiormente e que se vão transformando em palavras e que se vão associando com outras e o processo de escrita vai-se fazendo. A fantasia é sempre a tua base? Não. Não? Não. A fantasia foi a base no Oceano Reino das Águas, que é um poema épico e fantástico. Pronto. Não sei se não volta à fantasia um dia, mas para já não está previsto. O Telúria não é um livro de fantasia, o próximo não é um livro de fantasia e os outros 5 ou 6 que eu tenho escritos não são de fantasia. Não quer dizer que não volte, mas de facto não. O oceano é o oceano. Tem muito que ver com uma pessoa que eu fui e que por altura dos 30 e poucos, quando acabei de escrevê-lo, eu já estava a sentir que já estava a deixar de ser aquela pessoa e que se não acabasse o livro naquela altura, provavelmente nunca mais iria acabá-lo. Ou ia tornar-se outra coisa que não aquilo. Certo. Eu acho que nós temos aqui muitas pessoas, pelo menos do que eu estou a ver, que são tuas seguidoras e que acompanham o teu trabalho e que estão muito familiarizadas também com as tuas obras. Até porque eu normalmente tenho muito pouco público nas minhas lives e percebi que trouxeste muita gente contigo, o que é ótimo, e eu agradeço imenso. Eu não sei se há alguém que quer colocar aqui alguma questão, precisamente, como já te acompanham, é perfeitamente natural que já o tenham feito, mas se quiserem colocar aqui alguma questão ou algum comentário para o Nero, estejam completamente à vontade, porque isto é uma sala de estar interativa, não Obrigado é uma entrevista formal. Obrigado a todos os que estão desse tenho lado. muito pouco formal e tenho muito a agradecer-te por estares aqui hoje. É uma coisa sempre muito singela da minha parte, muito simples. E fico sempre de certa maneira receosa porque deparo-me sempre com pessoas que têm muito mais a acrescentar e com quem eu tenho muito a aprender. E portanto, de certa maneira, fico sempre um bocadinho intimidada. Mas agradeço muito. Não tens de ficar Muito. intimidada. As coisas simples são ótimas. Aliás, como toda a gente diz, isto é um lugar comum. Algumas das melhores coisas da vida são coisas simples. E isto estar aqui à conversa descontraídamente é muito bom. Eu agradeço a toda a gente que está aí desse lado e que me segue e que está aqui de volta. Sigam a Ana.vieira.vicente, faz favor. Já agora mais uns seguidores, não se perde nada com isso.
E agradeço também aos meus alunos, que eu já vi que tenho alunos por aí e que de vez em quando escrevem umas mensagens engraçadas e obrigado por estão desse lado. É sinal que é um professor muito querido. Isso é ótimo. Isso é muito bom. A Ana, não sei se consegues ver, a Ana dos Uhum. Livros Ruivos publicou aqui algumas perguntas. Qual o conceito para o próximo livro? E podes desvendar mais um pouco? Uhum. Então, como eu dizia há pouco, o Telúrio inaugura aquilo que eu chamo uma trilogia informal, que chamei a Trilogia do Espírito. Os três livros da trilogia, de alguma forma, proporcionam uma viagem espiritual, digamos assim. Enquanto este, o Telúrio, se faz entre o campo e a cidade e encontra na natureza alguma forma de apaziguamento ou de transcendência, o próximo livro tem uma influência luso-árabe, digamos assim. Eu sou algarvio, um, vivo no Conselho de Silos, vivi no Conselho de Silos a minha vida toda, até ir para Lisboa, e regressei ao Conselho de Silos. E o Conselho de Silos, ou pelo menos a cidade de Silos, é aquela cidade que tem sobre o monte um castelo árabe monumental. Não é? É claro que ele foi reconstruído no século passado, como muitos dos castelos do nosso país. De alguma forma recuperou-se a traça original, mas eu vivo num local não só chamado Algarve, mas onde há muitos topónimos começados com Al, e piso e tenho pisado muitas vezes as mesmas pedras que os árabes pisaram e que deixaram dos utensílios, tanto na agricultura como em tudo mais, há muitos costumes portugueses, mas claro, especificamente algarvios, que são árabes. E eu não sendo árabe, e se virarmos as coisas para a religião, que não é necessariamente a mesma coisa, como sabemos, espero eu, estamos todos elucidados. Árabes é uma coisa, muçulmanos é outra. Mas também não sendo muçulmano, haverá no meu sangue, ou pelo menos na minha cultura, naquela onde eu nasci e cresci, raízes árabes. E também na língua. O Adalberto Alves, no dicionário que fez, penso que está a pensar fazer umas alterações e acrescentar outras palavras e tal, mas, portanto, nós temos quase 20 mil vocábulos de origem árabe na nossa língua. Se compararmos com o castelhano, é muito, mas muito mais. Nós não falamos árabe, mas há uma grande componente, ou uma grande parte da nossa língua que é árabe. Portanto, eu vivo entrelaçado nestas raízes, tenho vivido a minha vida inteira. E há necessariamente uma compulsão de tentar compreender mais sobre esta religião, sobre a cultura árabe, sobre o islamismo, sobre quem cá esteve durante tantos séculos, porque é que tiveram cá durante tanto tempo, porque é que ficou tanto deles entre nós, porque é que a nossa história às vezes parece tentar branquear isso, mesmo a nossa literatura parece, nos últimos anos, os estudos islâmicos têm reposto alguma da verdade e do lugar que essa cultura merece. Mas há um grande caminho a fazer no entendimento da nossa história para entender esse período e entender essa cultura e que parte dessa cultura é também a nossa, ainda que passado tanto tempo. Vivo também num Algarve onde há poetas que têm esta linhagem. E eu tenho lido também esses poetas. E há quase como uma necessidade muito minha, talvez, de dizer eu também vos pertenço. Eu também sou dessa linhagem. E então o próximo livro vai, de alguma forma, ter uma componente muito histórica e vai, em poemas, visitar alguns dos episódios históricos dessa presença árabe em Portugal e na Península Ibérica. Vai também, por outro lado, mais religioso, às origens do islamismo
e perceber que viagem foi essa do islamismo da Península Arábica até à Península Ibérica e como é que isso se cruzou com o cristianismo e como é que foi esse cruzamento. E depois vai à atualidade e tentar perceber no tempo em que estamos, em que estes cruzamentos ainda se fazem, no tempo de multiculturalismo, como é que estão estas relações com os árabes hoje? E como é que devemos entender esta diversidade de religiões, não é? As representações do árabe, muitas vezes, vou cruzar com o orientalismo necessariamente e com essas representações todas, às vezes de forma mais crítica. Agora, estruturalmente, o livro vai ter uma estrutura muito curiosa, que se vai misturar com as fases da Lua, como já devem ter percebido, ou pelo menos quem me segue mais de perto. E como eu te revelei no outro dia, vamos ter uma ilustração. Isto é o exclusivo aqui para a tua entrevista, para a tua conversa. Temos um ilustrador de Braga que eu, a seu tempo, vou revelar a identidade, vou dá-la a conhecer e que tem uma ilustração de luxo para o livro. Estou muito orgulhoso daquela ilustração. Estou minimamente satisfeito com os poemas, sim, claro. Também têm sofrido muita reescrita, mas foram, curiosamente, também em grande parte escritos em 2020. E nos próximos meses vem cá para fora. Estou muito ansioso para que isso aconteça. E acho que ficámos todos ainda mais ansiosos, não é? Quem acompanha o teu trabalho e depois de ouvir todos estes ingredientes, estamos todos entusiasmados. E eu acho que as pessoas que nos ouviram estão mesmo entusiasmadas, porque vi aqui muitas pessoas a pedirem mais e mais pormenores, mas não pode ser. Não. Senão estava tudo botado, não é? As pessoas que já me seguem sabem que às vezes os poetas e este universo da poesia é um bocado mais desligado de uma linguagem que às vezes se diz apenas comercial ou qualquer coisa do género. Eu não vejo as coisas necessariamente como comerciais. Até porque estar a falar disto de coisas comerciais com coisa ao mesmo tempo é tudo muito estranho e soa esquisito. Mas a verdade é que é possível conectarmos com as pessoas e falar dos livros sem pudores, dos livros que aí vêm e criar interesse nas pessoas, não é? Deixar algumas pontinhas soltas, ir revelando isto, ir revelando aquilo. É possível um livro de poesia ter uma capa bonita, nada invalida isso. Houve um poeta há pouco tempo que me disse que os meus livros, as minhas capas, remetem sempre de alguma forma para a fantasia. Eu não me importo com isso, acho legítimo, percebo. Aqui no Telúria talvez tenhamos uma árvore celta, eu compreendo tudo isso. Há de facto um lado místico em mim que, apesar de eu, enquanto pessoa, no meu dia a dia, não ter esse lado místico, depois na escrita vou muito para a espiritualidade e isso é muito curioso. Mas isso é um processo que eu ainda estou a tentar perceber porque é que isso acontece. Porque eu não tenho religião, eu costumo dizer que sou o ateu mais agnóstico que eu conheço, ou então o agnóstico mais ateu que eu conheço. Mas as religiões interessam-me desde o oceano. E a religiosidade é uma coisa, claro, a espiritualidade é outra, nem sempre se confundem, muitas vezes se confundem. E são meandros que me interessam muito. Mas é possível criar esta ligação com as pessoas, de ir revelando as coisas e de ir criando interesse pelos livros. Às vezes quase que é mal entendido, como os poetas não deviam fazer isso, ou fica feio, ou fica mal. Eu não tenho paciência para isso. Eu tenho pessoas que me seguem, pessoas que me leem, que têm interesse nas minhas coisas, felizmente. Cada vez tem sido mais e eu fico muito contente com isso. E quem me segue já sabe que eu agora vou, com muito gosto, porque eu gosto muito de fazer os cartazes e fazer os vídeos e fazer as coisas, vou soltando aos poucos, vou soltando curiosidades sobre o livro a seu tempo, vou fazer uma rampa de lançamento assim interessante, que é para quando chegar o dia do lançamento estarem mais conectados com o próximo livro. Neto, muito obrigada mesmo por estares aqui hoje.
Eu aprendi imenso. Eu não sei, lá está. As pessoas que te seguem já provavelmente já te ouviram falar montes de vezes e têm acompanhado o teu trabalho mais afincadamente. Mas se há coisa que eu gosto mesmo é de aprender sempre com. Aprender e até fazer algumas reflexões sobre a minha leitura e a minha escrita contigo, neste caso da temática desta conversa. Naturalmente, eu sou uma pessoa mais de prosa e este ano comprometi-me comigo mesma a investir mais na poesia e espero sinceramente que isso aconteça. Deixo sempre a poesia um bocadinho de lado, também não sei explicar muito bem porquê. É um facto, é que eu leio muito mais prosa, mas estou a tentar também criar uma relação emocional com a poesia e lá está, lamento muito e não sei porquê. É uma parvoíce da minha parte. Eu não Mas acho, enfim, acho que eu não acho que. É claro que isto vai soar estranho o que eu vou dizer, mas a poesia não é necessariamente superior em relação à prosa. Há prosa de um gabarito e de uma qualidade que. Quer dizer, essa conversa da poesia, só porque às vezes é mais hermética, ah, ser superior à prosa, quer dizer, depende da prosa, não é? Há prosa e prosa. Há prosa de uma qualidade impressionante, não é? É muito difícil para mim escrever em prosa, por exemplo. É muito desafiante. Não sei se algum dia escreverei. Tenho uma novela escrita em prosa, ah, mas é muito difícil, é muito desafiante. Se calhar também tem que ver com as aptidões das pessoas. Pessoas diferentes têm mais tendência para uma coisa, mais para outra. E enquanto à leitura, nós todos temos o nosso caminho, não é? Um vai mais para ali, outro vai mais para ali, mas o caminho não há de ser sempre em frente. Às vezes fazemos curvas e contracurvas e vamos descobrindo. eu acho que sim, e eu acho que é muito importante o que tu acabaste de dizer agora. Não, cada leitor não tem obrigatoriamente que seguir uma determinada linha ou várias para ser considerado um bom leitor. Todos temos os nossos gostos, não é? E as nossas particularidades. No meu caso, eu sinto mesmo a necessidade de diversificar mais a minha leitura. E estou muito focada nos clássicos e muito focada na prosa, e tenho muita dificuldade em largar um bocadinho esta área. Mas lá está, é mesmo um comprometimento comigo próprio, porque eu quero mesmo alargar os meus horizontes, principalmente em relação à poesia. E parece-me que já tenho aqui umas leituras Mas programadas, olha, se quiseres já para cruzar, adicionar ao se meu quiseres livro. cruzar a fantasia com a poesia, como forma de te inteirares na poesia, olha, há um livro que eu tenho para te aconselhar. Acho que sim, já estão, aliás, estão os três na minha lista e, portanto, vou seguir ainda melhor e ainda mais o teu trabalho. Agradecer-te mais uma vez Eu é que muito por agradeço. estares aqui. Apesar de ser uma coisa muito amadora, muito Lá simples, está ela. acho que, acho que foi uma boa conversa. E agradecer também às pessoas que estiveram aqui atentamente também e que participaram com os seus comentários, até em relação ao trabalho do Nero enquanto escritor e também enquanto professor. Sim, os professores merecem ser elogiados. Elogiem os professores também gostam muito de ouvir. Também é importante, não é? Nero, mais uma vez, muito, muito obrigada. Muito obrigada por esta hora e Não por tens de este bocadinho agradecer. que me Eu é deu. que agradeço. Obrigado. Continua em força a fazer estas conversas, a matar a tua curiosidade e a de outros tantos. Vamos todos falando uns com os outros, vamos nos conectando. E pronto, vamos Partilha é uma conhecer. das melhores coisas que nós podemos fazer. E aprendemos sempre tanto uns com os outros Às vezes e é manter esse preciso, espírito. às vezes é preciso aprender a partilhar. Ahm, mas também se aprende. Pronto. Tentamos dar algum exemplo nisso. Não que sejamos exemplares, mas tentamos fazer a nossa parte. É isso mesmo. Por isso, ahm, leiam, leiam muito Nero, leiam também, leiam muito, acima de tudo, mas neste caso eu quero mesmo aconselhar a leitura das obras do Nero. Muito mesmo. Obrigada mais uma vez por estares aqui. Eu não me vou cansar de agradecer porque de facto é muito importante para mim ter-te hoje aqui. E agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estiveram aqui, bastante empenhadas também em comentar. Obrigada por este bocadinho. Boa quarta-feira, Nero, e bom resto de semana. Boas aulas também. Bom ano letivo. Amanhã há mais, Boa... amanhã há mais. É verdade.
Estamos a uma quarta-feira, é verdade. Olha, és uma Mas sabes, querida, és muito simpática, correu tudo bem. obrigada. Continua, tens muito jeito para estas coisas. Cada um tem o seu papel a fazer neste mundo, continua a fazer o teu e ser feliz. Tchau. Muito Muito obrigada. obrigado a Muito todos. obrigada. Boa noite a Adeus. todos. Muito obrigada. Tchau. Com licença.